Seja bem-vindo ao Pão Diário da IBEC. Nossa meditação no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse versículo deve sustentar a nossa fé, o nosso cristianismo, porque o que Deus revela e a maneira como ele se revela aqui é essencial para a nossa consciência como seres humanos e, evidentemente, como povo de Deus. Eu diria que nós temos aqui o fundamento da fé cristã, porque esse texto não trata de uma mera teoria humana, e há uma distinção entre o que é teoria e o que é fundamento. O fundamento da fé é pautada no testemunho divino, ou seja, na verdade que ultrapassa a inteligência, as competências, as elucubrações, o cognitivo do ser humano. E mais do que isso, ultrapassa o testemunho de Deus, ultrapassa toda e qualquer investigação comum. Como diz o salmista no Salmo 93, versículo 5, fidelíssimos são os teus testemunhos. E a teoria já propõe, como o próprio conceito nos remete, simplesmente a interpretar os fatos, a propor uma possibilidade, uma aproximação. Testemunhos tratam dos fatos em si. E o que é interessante nesse texto é que nós estamos diante do primeiríssimo testemunho de uma revelação divina. Esse texto, na minha perspectiva, é extraordinário, é sensacional. Ou seja, a primeira verdade que Deus quer tornar conhecida a todas as pessoas, ou seja, que esse testemunho primeiro negue toda e qualquer ideia humana, por exemplo, do ateísmo. E o que é que o ateísmo propõe? É uma doutrina da não existência de Deus, mas também esse texto, esse testemunho nega o politeísmo, ou seja, uma doutrina que propõe a possibilidade de muitas inúmeras divindades, muito comum entre as religiões. E também esse texto nega o fatalismo com a sua doutrina do acaso, ou seja, tudo vai acabar e esse mundo, quando acabar, não há mais nada depois desta dimensão. Portanto, faça o que fizer não tem implicações nenhuma no final da tua vida. Mas também esse texto nega a evolução ou evolucionismo com a sua transformação ou a sua doutrina ou a sua proposta de desenvolvimento infinito, uma evolução de espécies. O texto não diz isso. Deus diz que Deus criou cada coisa conforme a sua espécie. E também nega o panteísmo com a sua doutrina de que tudo é Deus e Deus é tudo, pantos do grego, teísmo. E o texto segue dizendo que Deus criou os céus e a terra, e finalmente nós temos a negação do materialismo com a sua doutrina que ensina que a matéria sempre existiu, que ela é eterna. Portanto, essa eternidade da matéria é negada pelo testemunho do próprio Deus. Portanto, nós somos cristãos, nós cremos num Deus distinto, em essência, um Deus todo-poderoso, esse sim, Deus existente, sempre existente, que habita na eternidade e que tem os seus atributos específicos. E nós, povo, nós, rebanho, família, temos tido o privilégio de termos essa revelação, ainda mais alcançarmos o que de fato ela testemunha, a verdade que deve sustentar a nossa vida. Reflita nisso, pense nisso e se aprofunde no conhecimento da revelação desse Deus tremendo, maravilhoso, como nós gostamos de falar no nosso meio evangélico, mas principalmente um Deus imensurável. Excelente semana, Deus te abençoe.